Olá, queridos! Muito bom dia, satisfação estarmos juntos para mais um episódio do Movimento Influenciar. A minha alegria, a minha satisfação de ter todos vocês acompanhando a nossa programação. Estamos transmitindo ao vivo pela Vida 96,5 e também pelo canal do Movimento Influenciar. Então, se você puder, vem agora para o YouTube, youtube.com/Movimento Influenciar e participe conosco desse bate-papo hoje, que hoje estou aqui, eu e o meu parceiro de mesa, parceiro aqui de podcast, Egnaldo. Satisfação tê-lo conosco, pastor. Satisfação, Cláudio. Que alegria estar aqui mais esse episódio. Cada episódio acho que é uma coisa nova, uma coisa diferente, né? A gente fica conversando para tentar achar assuntos que são importantes, que você precisa ter conhecimento, tanto para você evitar certas influências, como você também saber onde influenciar, né? É verdade. Esse é o nosso objetivo aqui. E hoje, vamos falar de... Hoje a gente vai falar sobre a imprensa. Sobre a imprensa, sobre a sobre velha. A imprensa. Eu acho importante, Aguinaldo, esse assunto, e até para que as pessoas, para que fique claro no coração das pessoas qual é o propósito do movimento influenciar. Né? A gente acabou delimitando aí 3 pilares, né, que é a indignação, o se posicionar e, na sequência, influenciar. E é muito importante a gente entender que para que isso aconteça, ou seja, para que haja uma mudança, tem que haver esses 3 pontos. Não há mudança nenhuma enquanto não há uma indisposição, ou seja, a gente ficar indignado com algo que está acontecendo. Quer ver um exemplo simples? Você só come quando? Quando tem fome. Quando dá fome. Então gerou aquela indignação de que o estômago tá doendo. Não, peraí, eu vou comer, eu vou dar um jeito. Tem que comer. Tá incomodando. E tem gente que fica nervosa, inclusive, né? Tem gente que o humor vai lá embaixo. Né? Então, são questões que nos trazem a indignação. A parte de indignação, eu vou me posicionar. Não, peraí, eu vou arrumar um restaurante, ou eu vou na cozinha fritar um ovo e assim por diante. E aí a gente vai influenciar outras pessoas, que normalmente é a mãe. Ô mãe, cadê o almoço? Ô mãe, o almoço não vai sair? Então a gente cria um movimento. Então veja que esses 3 pilares do movimento influenciar, eles são pilares que fazem parte do nosso dia a dia. E a gente olhando hoje para o que a gente está chamando hoje de velha imprensa, causa uma indignação o que a velha imprensa se tornou. Então eu creio que o nosso propósito hoje é alertar as pessoas para que as pessoas abram os olhos até de como ler uma matéria. Né? Não se empolgar com a impulsividade da notícia, porque nós viramos antena parabólica. A gente recebe a informação, repassa a informação, sem verificar se está certo, sem verificar se está errado, sem verificar quem pode ser prejudicado com aquela informação, com aquela notícia, e a gente vai passando. E a gente não para perceber que muitas pessoas podem ser prejudicadas pelo que hoje se chama, né, de fake news. Né? Criaram o nome aí fake news, e hoje está aí a fake news, e agora está até tendo discussões sobre a criminalização das fake news. Existe processo no Supremo Tribunal Federal para que fale aí sobre penalize pessoas sobre fake news. Agora, quem determina o que é fake news? Então acho que tudo isso a gente tem que tratar no programa de hoje. Quem checa os checadores de fake news? Que tem isso também agora? Checadores de notícias? Nós vamos ver, tem checador de notícias sendo processado, né? Sendo multado por fake news. Por fake news. Ele que checa as fake news. Então você começa a ver assim, e essa palavra, qual é o problema? Essa palavra é muito indefinida. Né? Quem define o que é uma fake news? Onde você difere uma fake news de uma opinião. Então a gente às vezes cai naquilo assim, não é uma opinião da pessoa, ela pensa diferente de você. Não, isso aí, você não pode falar isso, porque isso aí é fake news. Uma coisa que vou fazer uma coisa que me chama a atenção, eu lembro assim da aula, uma aula de jornalismo, e a professora, ela foi muito clara. Antigamente o jornalismo, ele tinha uma preocupação, a preocupação de ser imparcial. Ele tinha essa preocupação. Era uma máxima da profissão. Era uma máxima, aquilo ali era uma máxima. E o Brasil seguia isso. Agora, aí você começa, não, ninguém é imparcial. Eu até concordo, mas significa ter uma imparcialidade perfeita pode ser difícil, mas buscar a imparcialidade é uma virtude. Só que o jornalismo nos últimos tempos não é isso que acontece. Ele simplesmente noticia não para informar, ele noticia para justamente doutrinar, para inclinar a pessoa para uma determinada direção. Acho que a gente tem que entender que acabou aquela época que as pessoas pensavam assim, é verdade o que eu estou falando, eu assisti no Jornal Nacional. Hoje você não pode mais falar isso não, filho. Hoje você tem que ler, você tem que filtrar, você tem que pensar, você tem que duvidar, porque a coisa foi para uma direção tão ruim, Cláudio, que assim, ninguém mais confia. Então, agora tem um ponto interessante também, né? Você falou sobre imparcialidade, então esta era uma máxima da imprensa.
Mas eu também me lembro que uma das máximas da imprensa, além da imparcialidade, é ir a fundo na busca da informação. Ou seja, eu vou buscar informação, eu vou levantar tudo que eu posso para depois eu publicar. Hoje, o que manda é publica primeiro. Rápido. Pronto. Corrige depois. É. Só que o interessante, publica e a publicação sai desse tamanho. Só que depois, quando eu agora tem que corrigir a informação. Aí é uma notinha de rodapé de 3 linhas, 4 linhas, 2 linhas. Assim, ó, nós erramos. Aí vem lá a errata, dizendo nós erramos. Então é um problema que nós temos visto na imprensa. E por que da importância de nós tratarmos isso no nosso episódio de hoje? Para que você aprenda a ler as notícias, mesmo porque estamos agora em um ano eleitoral e que naturalmente vai sair fake news para todo lado. Vai ser uma guerra de informação. Né? Então, hoje vai ter uma disputa muito grande da informação, de querer chegar primeiro e principalmente de querer convencer você. Né? Então, hoje a gente vê notícias, por exemplo, recentemente, Paola alguma coisa, que é do Masterchef. Do Masterchef. Ela me solta uma informação, ela me dá uma entrevista dizendo que não discute mais com bolsonarista. Porque bolsonarista é tudo escroto e burro. Poxa, peraí, como é que a pessoa fala um negócio desse? Quando ela fala um negócio desse, pega principalmente pessoas mais despreparadas, desprovidas de conhecimento, e que vão dizer o seguinte, poxa, é verdade, ela está formando uma opinião. Então uma pessoa que está em público, ela precisa entender que ela é uma formadora de opinião e que ela pode levar a pessoa a ter uma reação que não está de acordo com uma convivência civilizada. Então hoje a gente vê muito isso acontecendo. Na imprensa, a imprensa em nome de dar a notícia em primeiro lugar, acaba muitas vezes não olhando a notícia como ela deveria ser. E eu acho que a gente já podia ir para uma primeira aqui. Não, eu antes de ir para uma primeira, eu quero dar uma ilustração aqui. Vai lá. Como que funciona a coisa. Talvez um jornal marcante nisso era o jornal chamado Pravda, que era o jornal oficial da Rússia. Né? Pravda significa verdade. E aí tem uma história, não sei se é uma anedota histórica, mas é possível que seja a mais pura verdade, que eles pegam um carro russo, pega o carro russo Lada, né? E desafiou a Ferrari para uma corrida, né? Ferrari contra o Lada. Você lembra do Lada? Sim. Lada, o carrinho russo lá. Aí, bom, quem que perdeu? Óbvio, né? O Lada perdeu, Ferrari ganhou. Mas a notícia saiu assim: na disputa entre o carro americano e o russo, o carro russo chegou em segundo lugar. E o carro americano chegou em penúltimo. Ele mentiu? Ele não mentiu. Só tinha 2 disputando. O russo chegou em segundo lugar, realmente. E o americano chegou em penúltimo, porque chegou antes do último. Né? Chegou em penúltimo. Caramba! Você entendeu como que loucura! Você entendeu como é que você faz? Ou seja, uma distorção de manchete para trazer o resultado que se queria da notícia. E aí, nós vamos ter notícia aqui que é isso aí. Era o modelo Pravda. Modelo Pravda. É isso aí. Então vamos lá. A primeira notícia, então o que nós fizemos? Nós fizemos um compilado de algumas notícias que é para deixar de cabelo em pé. É para você olhar e falar, meu Deus, como é que pode? Eu não sei se você sabe, mas a rainha Elizabeth não morreu. Sabia disso aí? Não. Sabia. Que ela não morreu? Sabia. Quando morrer, vai todo mundo saber. Porque não, agora detalhe. Quando eu li a notícia, porque a notícia dada pela Folha de São Paulo, ou seja, um jornal de renome, um jornal de grande circulação, um jornal que é formador de opinião. E quando veio a notícia da Folha de São Paulo, na hora eu falei, caramba, a velhinha morreu. Porque não é possível, ela não morre mais, é eterna. Eu falei, pô, morreu. E o que me chamou a atenção é que tava cheio de X, né? Cheio de xizinho assim, ó. Na data, o motivo da morte e tal, tudo cheio de xizinho. O que eu imaginei? Ela morreu, eles então, na pressa de dar a notícia, publicaram sem fazer a revisão do texto. Ou seja, não revisou. Alguém montou a notícia, mandou pro redator, o redator foi lá e falou, publica, vão ser o primeiro a publicar. E publicaram. Mas eu juro pra você que eu matei a Rainha Elizabeth com aquela notícia. Você olhou e creu. Não, a minha esposa, meus filhos, eu falei, caramba, Elizabeth morreu, a Rainha Elizabeth morreu. E depois foi uma discussão, porque minha esposa falou assim, não, amor, ela não morreu. A Folha noticiou errado. Eu falei, não é possível. A Folha de São Paulo vai noticiar errado? Não, eles devem até... E aí a gente foi pesquisar e viu que Rainha Elizabeth não tinha morrido. Ela estava viva. Sabe o que acontece aí? Se você explicar isso que acontece em jornalismo. Toda pessoa famosa, de uma certa idade, né, muito nova, talvez não façam isso,
já tem um dossiê completo, preparado para o momento da morte dela. Não, até aí tudo bem. É assim que é esse trabalho. Isso aqui, você vê assim, é um descuido muito grande. Eu falo assim, você pensar isso de um jornal como Folha de São Paulo, você perde toda a confiabilidade. Se você não é capaz de checar uma notícia tão importante dessa, que é... E publicar, então você vê assim, imagine outras coisas, porque na verdade, isso aqui é uma coisa neutra. É uma coisa neutra, se morreu é neutro. Ninguém prejudicou não ninguém. Prejudicou ninguém. Agora, e quando a notícia ela tem efeitos? Você acha que ele vai ter o mesmo cuidado? Não. Se ele pegou uma notícia lá, pro lado dele, né? Alguém que ele não gosta, que é desafeto do jornal, que eles fazem muito isso, é desafeto do jornal, vai lá e publica. Pronto. Exatamente. Olha, e é muito interessante porque a matéria aqui, olha, então a Folha, aqui é uma matéria da Gazeta de Rio Preto, mas mencionando o seguinte: a Folha matou a Rainha Elizabeth com uma matéria pré-pronta, mas sem data, hora e idade. Que gafe, publicou Dave Albuquerque, chefe de redação do Conexão Política no Twitter. E aí a Folha de São Paulo, ela vai lá e ela diz o seguinte: devido a um erro técnico, a Folha publicou, por engano, na manhã desta segunda-feira, dia 11, um obituário da Rainha Elizabeth II do Reino Unido. É de praxe no jornalismo preparar com antecedência textos acerca de cenários possíveis ou prováveis, como a morte de líderes mundiais, celebridades e pessoas públicas. A Folha lamenta o erro, o conteúdo foi retirado do ar. Bom, a hora que eu li essa justificativa da Folha, eu já pensei, será que já está pronto da morte do Bolsonaro? É possível, é possível. Ué, porque se eles já preparam antes das mortes prováveis, Jair Bolsonaro ele sofreu um atentado, quase veio a óbito. Comprometeu a vida dele. Comprometeu a vida dele, é uma pessoa que nunca mais terá a mesma saúde que ele tinha. Será que já está pronto também? É possível. É possível uma série de coisas já pronta ali, só esperando, né? Aí a pergunta que me fica é outra, Aguinaldo. Será que também a vitória do Lula também já não está pronta? A matéria dizendo a Lula ganha, sai da cadeia, volta para a presidência da República. É bem provável. Será que também já não está pronta? Provável. Ou sendo no mínimo preparada? Muito provável. Aí eu lembrei aqui uma frase, eu acho que era do Oscar Wilde, que fizeram isso com ele também, publicaram a morte dele. E aí tem uma famosa frase dele que diz assim: os boatos sobre a minha morte foram um tanto exagerados, né? Então a Rainha Elizabeth tá lá. Os boatos sobre a minha morte foram um tanto exagerados. E o Bolsonaro pode falar isso também, né? E a lógica da suspeita também, né, Aguinaldo? Porque assim, olha, a gente aqui agora tá aí pleiteando um cargo na vida pública, né? Eu sempre tenho dito que é debaixo de muita oração. Se for a vontade de Deus, bem, se não for, tá tudo certo. Mas pleiteando um cargo agora na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente percebe, eu lembro da vida do meu pai, não tem como eu não lembrar, né? Meu pai que passou mais de 30 anos na vida pública. E meu pai dizia o seguinte: se um cachorro morder o deputado, tá tudo certo. Agora, se o deputado mordeu o cachorro. Não, só que eles vão publicar: deputado mordeu o cachorro. Pô, mas como assim o deputado mordeu o cachorro? Porque é para vender. Depois que vai ver, fala, não, foi o cachorro que mordeu o deputado. Mas vamos noticiar, o que importa é vender. Depois de vender, a gente vê o que faz. Já aproveitando, faço uma pergunta. Seu pai sofreu com alguma coisa desse tipo? Sofreu. Porque nós vemos aqui as coisas boas, né? Claro. Mas ele não sofreu. Vou dar um exemplo. Meu pai, a Rede Globo de televisão, fez uma série, onde nessa série tinha lá um deputado, por nome Apolinário. Não, mas é só dramaturgia, tá? Fique tranquilo que qualquer coincidência... Qualquer semelhança é mera coincidência. Eles colocaram um deputado por nome Apolinário. Detalhe, o deputado era evangélico. Detalhe. Pastor. Detalhe. E aí colocaram ele, porque meu pai começou a brigar com a Globo na época, e colocaram o meu pai como... colocaram este tal de pastor Apolinário como alguém que tinha relações com as mulheres da igreja. Olha só. O meu pai entrou com um processo na época contra a Globo. Nada foi provado porque eles disseram, não, isso aqui é apenas uma dramaturgia, é uma coincidência. Poderia ser o nome Antônio, poderia ser o nome Joaquim, mas, ou seja, pelo fato de, na época, o meu pai ter defendido a Record. Era naquela época da briga entre Globo e Record. E o meu pai defendeu a Record, foi quando o Bispo Macedo foi preso e assim por diante, e ele defendeu a Rede Record Televisão. E automaticamente a Globo foi lá e falou, então nós vamos te arrebentar. E aí fizeram uma novela como essa. Ou seja, não teve o que fazer. Então esta, infelizmente, é a mídia, a imprensa que a gente vê aí nos dias de hoje. Usando o seu poder para o mal, né? Podres poderes do quarto poder, né? Exatamente. Essa é a verdade. E aí temos mais, eu falo a próxima? Vai indo, vamos lá. Então vamos lá, hein? Separamos aqui várias notícias que nós vamos trazer para vocês e demonstrar o que é a imprensa. Então vamos lá, essa aqui é o seguinte, essa aqui é da Veja. Bolsonaro avisa que não vai assinar MP
medida provisória para taxar compras por aplicativos, né? Por que ele fez isso aqui? Talvez assim, uma das pessoas que vai mais correr perigo será sempre o Bolsonaro. A gente não precisa você ser muito esperto para entender que a grande mídia, tá? Não é favorável. Não é favorável a ele. A realidade é que foram cortadas muitas verbas para essa velha mídia. Hoje as redes sociais praticamente suprem aquilo que ele precisa, né? Talvez com alguma exceção. Então é óbvio que você vai ter rancor, é óbvio que você vai ter sentimentos ruins. Gente, você pega, tem mídia aí que chama ele de Bolsonaro, tá gravado, o Bolsonaro. Ou então chega lá e fala assim, infelizmente eu vou ter que dar uma notícia boa agora, quando o país melhora, né? A outra chega lá e fala assim, ele não fala que o país melhora, fala que despiora. Então, tudo isso são sintomas de quê? De uma mídia que ela está rancorosa, que ela está com raiva, então ela não tem nenhuma preocupação de checar qualquer notícia. E aqui, essa notícia que correu contra ele é que ele ia taxar as compras, tipo, Shopee, AliExpress, e daí vai. Que ele ia estar... Seriam grandes plataformas mundiais de venda né? Sei lá, a Amazon ainda vai, e ele estaria taxando isso. Isso foi algo que ele nunca disse. Agora a gente tem que tomar cuidado, só para você entender. Citações como essa têm efeitos muito grandes, inclusive efeitos econômicos. Tem efeitos econômicos muito grandes. Porque, de repente, alguém... Isso aqui, não pense que isso é nada. As multinacionais, elas vão investir no país, né? Elas vão investir no país. Como é que você vai investir mais em plataformas de venda varejo, que é o caso dessas aqui, sendo que elas estão sendo ameaçadas de serem sobretaxadas, né? Receber uma taxa. Isso vai ter um efeito. É a hora que são coisas como essa que derruba a bolsa, são coisas como essa que detém investimentos, são coisas essas que têm efeitos, que têm consequências. Então não pense você que o papel da imprensa... O pessoal fala imprensa quarto poder, mas na verdade essa de quarto poder são os próprios pensadores que colocam, e ela é um poder, né? Porque ela até tem uma frase... Ela movimenta. Ela movimenta. Acho que era uma frase do Milor Fernandes que ele falava assim, oposição à imprensa, o resto é armazém de secos e molhados. Porque a imprensa, ela tem esse poder. E quando ela usa esse poder indevidamente, então ela pode noticiar. Ela colocou aqui isso porque ela quer atribuir alguma ação negativa ao presidente. Mas quem que é prejudicado com isso, gente? Quem é prejudicado com isso não é só o presidente, quem é prejudicado com isso é toda a nação. Então a mídia tem cada vez mais tocar que ela tem uma responsabilidade muito grande. E é interessante que nessa matéria aqui que nós estamos vendo aqui, o presidente, na realidade, ele responde a um ato da imprensa e de vários órgãos aí da chamada grande mídia, que nós temos feito questão de chamar de a velha mídia, ou essa extrema mídia, essa extrema imprensa, que elas começam a noticiar que o presidente da República, que o Ministério da Economia já começa a delinear uma medida provisória para taxar estas plataformas. E aí o presidente vem para dizer o seguinte, não, eu não vou taxar plataforma nenhuma. Ou seja, não existia nenhuma conversa nesse sentido. Isso me faz lembrar de quantas vezes o Paulo Guedes foi demitido. Estamos chegando no quarto ano, último ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Guedes continua sendo ministro da Economia, mas acho que desde o primeiro mês, acho que na verdade antes de tomar posse, já tinham notícias da imprensa dizendo Paulo Guedes está em maus lençóis, pode não ser o ministro da Economia. Ele estava montando a equipe ainda. Ou seja, indo para o quarto ano de governo, Paulo Guedes continua sendo ministro da Economia, mas a imprensa continua informando que não, Paulo Guedes está na corda bamba, Paulo Guedes está perdendo. Olha, Paulo Guedes não fala mais com o Bolsonaro. E os dois lá numa boa, tudo resolvidinho. Ou seja, dentre todos os membros do governo Bolsonaro, acho que dois para mim, Ignaldo, são emblemáticos. Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. Ou seja, dois homens que foram realmente braço forte do presidente da República e que permaneceram durante esses 4 anos sem nenhuma rusga com o presidente, ou seja, foram efetivamente fiéis. Diferente do Moro, por exemplo, que teve uma postura totalmente contrária a isso, né? Ou seja, foram absolutamente fiéis. E dentro dessa lógica, vem aí a grande mídia, ou a velha mídia, e noticia o seguinte, ó, vai taxar. E aí depois vem lá o Bolsonaro para ter que justificar. Hoje eu tenho a impressão, Ignaldo, que o presidente da República, principalmente ele, né, que hoje é a vidraça, ele passa o dia todo tendo que trabalhar para resolver coisas pro Brasil, e o tempo todo tendo que negar
aquilo que estão afirmando que não é verdade. Que não é verdade. E uma coisa que a gente percebe, por exemplo, o Paulo Guedes, ele tem um respeito, né? Desde o começo, acho que ele tinha um respeito muito grande. Até lembrando aqui aquela ocasião em que o Bolsonaro vai lá no Jornal Nacional e o Bonner fala para ele. E o Bonner já dá aquela afirmação, né? Pode ser que no meio do caminho ele desfaça a parceria e aí como é que fica, né? Ou seja, ali tem uma implicação que eu acho interessante, porque a implicação era a seguinte, olha, o Guedes é muito bom, você tem um ministro da economia muito bom, mas você não tem nenhuma garantia que ele vai ficar com você. Então parece que já era, sabe o quê? Não sei se ainda usa essa palavra, tava gorando. Né? Não parece que tá gorando? Não, esse governo é um governo gorado. Né? Gorado, isso. Lógica. Ele é um governo gorado pela imprensa. Então a imprensa tá gorando. Não, agora vai dar errado. Agora isso não vai acontecer. Agora o Paulo Guedes vai embora. Agora tá vendo que a economia não vai ficar tão boa. Então você percebe assim que o Paulo Guedes tinha esse respeito e eles não gostariam que ele tivesse esse respeito. Hoje ele é um cara respeitadíssimo no mundo inteiro aí, valoriza todo o trabalho que ele fez. Imagine, ele conseguiu durante toda essa pandemia aí driblar tudo e deixar o país numa estabilidade boa. Vamos pensar no papel da grande mídia aí. Você me fez lembrar agora, meu pai foi presidente da Assembleia Legislativa. Depois ele vai para Brasília, se torna deputado federal. Como deputado federal, ele se tornou relator da lei eleitoral. Então a lei eleitoral que nós obedecemos hoje foi feita na mesa do meu pai. Obviamente que depois houveram mudanças, mas a lei que nós obedecemos até recentemente era 100% aprovada dentro do mandato do meu pai como deputado federal. Evangelista Carlos Apolinário, a gente chamava ele de evangelista do povo de Deus e tal. Ele se deu esse codinome e ficou. E eu me lembro nessa época que houve uma briga muito grande. Por quê? Porque parlamentares chamaram meu pai e pediram que ele colocasse tais coisas na lei, a pedido do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Era o Fernando Henrique na época. E meu pai falou assim, não, eu não estou fazendo uma lei para o Fernando Henrique. Eu estou fazendo uma lei para o país. Poxa, mas é um pedido do presidente, você tem que obedecer e tal. Falou, não, desculpa, eu fui eleito e eu estou aqui para defender o país e não para defender um presidente. Então eu não vou fazer a lei nem para a esquerda, nem para a direita. Eu vou fazer a lei para o país. E criou-se, então, um grande problema lá dentro. Quem era, então, o presidente da Assembleia? Na época, Michel Temer. E o Luiz Eduardo Magalhães era o líder do governo. Que era o filho do Antônio... Filho do Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado. Quando chega lá, o Luiz Eduardo Magalhães, ele intima o meu pai e diz que, inclusive, ele usou um termo lá, não é que meu pai era adotado, mas que meu pai era filho de prostituta, ou coisa parecida. Meu pai ficou na carne, foi lá, assumiu a tribuna e falou... Bastardo? É como se fosse bastardo. Não. Na verdade, a colocação que ele fez é o seguinte, o Apolinário não conhece o pai. Poxa, peraí, pra qualquer pessoa ouvir uma conversa dessa, é terrível. Meu pai assume a tribuna, eu me lembro até hoje, meu pai gritava, meio que chorando, ele diz o seguinte, reizinho de meia pataca, falando do Luiz Eduardo Magalhães. Você é um reizinho de meia pataca, porque Luiz Eduardo Magalhães era o presidente da Câmara, ele sai, entra o Michel Temer, meu pai se torna o relator da lei eleitoral e o Luiz Eduardo Magalhães líder do governo. Quando meu pai não obedece o que eles queriam, ele vai lá e fala um negócio desse do meu pai. E há essa discussão em plenário. Quando há essa discussão em plenário, o que acontece? A imprensa corre para onde? Para o Senado. Vão até o Antônio Carlos Magalhães e falam para ele o seguinte, o Apolinário acabou de dizer que vocês são ladrão. Meu pai falou reizinho de meia pataca. Falou nada que eles eram ladrão. O Antônio Carlos Magalhães pega a informação e responde. Apolinário é bandido conhecido. Pronto. Só não prendem o Apolinário porque não se prendem ladrão da estirpe dele. Voltam para Câmara. Isso é a imprensa. A imprensa. Corredorzinho, corredor entre Câmara Federal e o Senado. Fofoca News. Fifi da imprensa. Fifi da imprensa. E ficaram fazendo esse jogo. Até uma hora que meu pai acordou. Ele falou, peraí. O Antônio Carlos Magalhães não falou comigo. Eu tô ouvindo o que a imprensa fala e tô reproduzindo. Ele falou, não respondo mais vocês. E depois ele foi buscar a informação e realmente o Antônio Carlos Magalhães tinha feito isso. Ele abriu um processo contra o Antônio Carlos Magalhães, contra o Luiz Eduardo Magalhães. Ou seja, peraí, vocês estão dizendo que eu sou ladrão? Vocês vão ter que provar que eu sou ladrão. Ao contrário, vocês não vão ter como provar nada de mim, porque eu não disse nada, eu apenas disse reizinho de meia pataca. Ou seja, eu não falei que vocês eram ladrões, não falei nada disso. Vocês vão ter que provar. E aí o processo começa a rodar. Meu amigo, mas era toda semana na imprensa, a imprensa indo lá, cutucava o Antônio Carlos Magalhães, cutucava meu pai, e o meu pai ficando na dele, e o Antônio Magalhães caía na isca, no conto da imprensa. Então, infelizmente, a gente vive esta imprensa.
Por isso que é importante nós não confiarmos cegamente. Viu uma notícia, viu uma informação? Calma, respira, faça a sua própria agência de checagem. Vá checar a informação para depois de checado verificar se ela é verídica ou não. Porque do contrário, você acaba entrando exatamente nessa. Porque também tem aquela coisa assim, as pessoas têm isso. Eu gostei dessa notícia, ela é favorável para aquilo que eu penso. O que eu penso. Então ela é verdadeira. Não é assim que não funciona. Não é assim que funciona. Exato. Em instância nenhuma, né? Instância nenhuma. Às vezes é bom você ouvir várias pessoas, escutar, então tá. Então eu não sei assim, eu desenvolvi uma coisa muito assim, Cláudia, eu fiz 2 anos de jornalismo, né? E fiz história. E eu sou cético. Todo esse trabalho que eu faço hoje, né, sobre essa questão do marxismo cultural, da influência da sociedade, eu fiquei anos estudando isso com o seguinte pensamento: isso aí é exagero. Isso aí não é verdade, não. Isso aí não aconteceu, não. Só que, de repente, você começa a analisar e ver, e você fala, é isso mesmo. Então, às vezes, é melhor você duvidar primeiro, depois você ter o conhecimento sólido, do que você ser muito crédulo e, isso é favorável ao que eu penso, então eu aceito. Então, de lado nenhum, seja olha, pra vocês terem uma ideia, nós temos um grupo, eu e o Guinaldo, chama Arquivo QDO, é Arquivo Questão de Opinião. Então lá nós vamos jogando tudo que é de informação, a gente joga lá. Várias informações nós jogamos lá, um fala pro outro. E aí, será que é verdade mesmo? Será que realmente... E aí nós vamos verificar. Não é verdade. Então a gente criou a nossa própria agência de checagem. Esses dias eu pus um lá, eu pus uma notícia, não sei se você viu, eu coloquei. Na mesma hora que eu coloquei, eu falei, nossa, mas isso aí tá meio estranho. Aí eu corri pra pesquisar, já tava lá. Achei, isso aqui não aconteceu assim. Na mesma hora eu falei, esquece que eu pus aí em cima que a notícia é falsa. Que é assim que tem que ser. Exatamente. Então o grande problema é esse. A gente acaba, o Renan tá certíssimo na colocação dele. Quando aquilo privilegia o que eu quero, quando privilegia a minha linha de pensamento, eu já publico, já falo, tá vendo? Então, inúmeras vezes, em casa, eu, minha esposa, os meus filhos. A minha esposa mandava alguma informação, a gente já olhava e falava, não, vamos verificar. Tá aí lógico, que, mas quem publicou foi uma pessoa de confiança. Peraí. Mesmo sendo uma pessoa de confiança, ela pode já estar praticando uma fake news, não por maldade, porque ela também já recebeu, e se você for perguntar pra ela, ela vai dizer assim, poxa, mas eu recebi de uma pessoa de confiança. Então, quer dizer, vira um efeito cascata, né? O primeiro lá não era, mas os outros... Exatamente. Então, isso é o que nós precisamos combater. A informação tem que ser verdadeira. Se ela for verdadeira, é válida. E esse é o nosso esforço no movimento Influenciar. Não dar uma notícia que seja uma notícia falsa. Verdade. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Porque essa próxima aqui é mais ou menos aquele negócio assim, ó. Como que é? Acuse-me... Xingue-me do que... Acuse-me do que você faz. Não. Acuse-os do que você faz. Do que você faz. Xingue-os do que você é. E aí esta matéria próxima agora, ela me lembra exatamente o que aconteceu em 2018. 2018, eleição entre Jair Bolsonaro e Haddad. Os dois eram candidatos à presidência da República. E aí o PT vai lá e junto com esta velha imprensa, esta velha mídia, e eles publicam dizendo o seguinte, que Jair Bolsonaro estava praticando disparo em massa. Bancado por quem? Bancado por empresários. E quem era um dos empresários que eles disseram que bancou este envio em massa? Luciano Hang, dono da Van, que inclusive ficou muito conhecido agora na CPI do circo, né? Ou a CPI do Lula, o nome que queiram dar. Ou seja, ele foi lá e queriam pegá-lo de qualquer jeito. E o Luciano Hang hoje é um dos maiores empresários, salvo engano, é o empresário mais rico do Brasil. Alcançou pela Forbes o título de um empresário mais rico do Brasil. Então, quer dizer, ultrapassando inclusive a Luiza, do Magazine Luiza, né? E aí acusam ele disso. A Folha de São Paulo vai lá e publica, dizendo que ele havia feito envios em massa para favorecer a campanha de Jair Bolsonaro. E aí surge a notícia no Conexão Política. Uma pergunta aqui que o pessoal fala muito. Por que é que sempre que eles sempre erram para a esquerda? Verdade. Ou contra a direita. Né? Ou contra a direita. Você nunca vê eles errando pro outro lado, né? Você sempre vê eles errando pro lado... contra a esquerda, contra a direita e pro lado esquerdo. Então, mas aí a pergunta que eu te faço, você acha que eles erram por inocência, por ímpeto? Vamos noticiar e noticiar rápido e faz a bobagem?
Ou há um mau intencionamento da linha editorial dos jornais? Pelo que a gente vê, é mal intencionado mesmo. É querer achar alguma coisa. Agora, vou falar assim, isso aqui é óbvio que isso aqui é falta de responsabilidade, gente. É falta de responsabilidade de quem publica um negócio isso aqui. Isso não é um negócio simples. Você está pegando uma pessoa de renome. Agora, fala assim, Cláudio, o Luciano Hang, tem toda a condição de se defender, de colocar advogado, de pôr checagem. E aquele que não tem? É verdade. E aquele que dá uma notícia ali, aí já foi, filho, ele não consegue mais fazer mais nada, já deu a notícia ruim do lado dele. Então isso é uma coisa muito complicada. E aqui também, veja bem, nós não estamos falando do jornal, não estamos falando nem do jornal de uma cidade. Nós estamos falando dos jornais que é considerado um dos maiores do Brasil, que é a Folha. Que tem impacto nacional. Que tem impacto nacional. Eu diria até impacto internacional, né? Ou seja, porque quando você noticia alguma coisa dos Estados Unidos, a gente diz assim, ó, na Times, né? Ou na Forbes, a gente vai dando o que é de lá. Do Brasil, o que vai anunciar? Na Globo, na Folha, no Estadão, na Veja. Ou seja, que são a imprensa de nível nacional. Então, gente, dá uma olhada aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui a matéria que sai. Ou seja, Justiça condena Folha de São Paulo por prática... Não, Patrícia, desculpa, tô tentando ler de ponta cabeça aqui, achei que ia dar certo. Então vamos lá, ó. Justiça condena a Folha de São Paulo e Patrícia Campos Melo a indenizar Luciano Hang em 100 mil reais. Então a Folha e a jornalista que escreveu a matéria foram multados em 100 mil reais por dar o quê? Uma notícia falsa. A repórter Patrícia Ramos Melo e o jornal Folha de São Paulo foram condenados a pagar uma indenização de 100 mil reais para Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan. O motivo da condenação diz respeito à matéria publicada pelo veículo e assinada pela jornalista, em que o texto associa o empresário a disparo de mensagens em massa durante as eleições presidenciais de 2018. Só que interessante, né? Então, o Luciano Hang, como você comentou, tendo condições financeiras, ele vai lá e processa a Folha de São Paulo. Só que depois se descobre, foi inclusive processado pela Justiça Eleitoral e perdeu. O Haddad foi multado por disparo em massa. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Eu lembro, acompanhei um pouquinho eu não lembro agora o nome dele, ficou famoso, até que era um rapaz muito simples, que ele foi lá e trabalhou nessas empresas e acusaram ele de fazer disparo pro Bolsonaro. Ele falou assim, não, Bolsonaro não, eu fiz pro PT. Inclusive eu fiz pro senhor, tava lá o Suplicy e tudo mais. E aqui ele ficou bem caricato, né, nesse período aí. Ó, eu quero só ler aqui o terceiro parágrafo, que eu acho que é interessante, que ele fala assim, ó, na decisão o magistrado sustenta que a reportagem publicada em outubro de 2018 arrisca a reputação de terceiros sem qualquer evidência, senão de relatos que dizem serem sigilosos. Ou seja, vai por aquela máxima de que não, a fonte tem que ser mantida, então não vou contar a fonte. Aí ele fala assim, ó, o juiz ressalta ainda que por mais que a notícia seja de interesse público, é necessário que haja um mínimo de lastro investigativo, posto que sequer há lastro indiciário de conexão financeira, tal qual noticiada na reportagem. Então é uma coisa assim... É o fim da picada, né? Uma coisa... E as pessoas precisam ficar atentas, porque tudo isso... Sabe, assim, eu falo assim, porque eu já vou acompanhando muitos comentários, e toda essa imprensa... Hoje você não vende mais jornal, hoje não só pela questão da internet, mas cada vez mais elas estão perdendo a credibilidade. E vai perdendo credibilidade por algumas coisas como essa. Pastor Cláudio, essa Conexão Política é um jornal pequeno, é um jornal de internet lá. Uhum. E eles conseguem lá, analisa e consegue informar coisas. E acaba tendo mais credibilidade, que é o que... Hoje você tem uma Bárbara, hoje você tem um Gustavo Gayer, hoje você tem um pessoal simples que eles têm mais confiança do público deles do que esses jornais, de fato, têm. Ignaldo, não sei se a gente vai conseguir colocar todas, porque o tempo está correndo, mas tem uma notícia, uma informação, que a atriz Cássia Kiss, ela faz uma entrevista, ela dá uma entrevista para a Rede Globo de televisão, Fátima Bernardes. E nessa entrevista, ela diz com todas as letras que ela se tornou uma defensora da vida. Então ela relata que ela fez um aborto voluntário, ela vai lá e pede para tirar o filho do seu ventre. E hoje ela é uma protetora da vida. Ela fala o seguinte, vamos colocar o vídeo? Vamos colocar o vídeo rapidinho
e a gente já volta. Em 85 eu tinha feito um aborto, eu fiz o aborto, não foi um aborto espontâneo. Isso mudou muito na minha vida, quer dizer, hoje eu sou uma madrinha que defende a vida, que protege a vida. Então as mulheres que querem fazer aborto, eu corro atrás para não fazer. Ok? Viu aí o vídeo? Então vamos lá. Ela então, você viu, ela fala. Ela disse que uma defensora da vida. Perfeito. Eu defendo a vida. Uma anti-abortista clara. Anti-abortista clara. Se eu souber que uma menina tá fazendo aborto, uma mulher tá fazendo aborto, eu vou lá, vou dizer pra ela não fazer. Dá uma olhada nas matérias que saíram, e eu vou citar de onde veio, tá? Terra. Portal Terra. Um portal também de grande visibilidade. Cássia Kiss revela que já fez aborto. E aí coloca entre aspas... Mudou minha vida. E a fotinho do lado é a Cássia Kiss assim, ó. Não com um sorriso escrachado, mas com um sorrisinho no rosto. Para quem lê esta informação da imprensa, qual é a impressão que tem da matéria? Que ela ficou feliz, tá ela fez o aborto e mudou a vida dela. Ficou pra melhor, ficou bem. É. Vamos para outra. Revista Contigo. Cássia Kiss se emociona ao relatar que fez aborto. Mudou muito a minha vida. Essa qual é a revista? Esta é a Contigo. Contigo. Comigo não. Jornal O Dia. Cássia Kiss revela que já fez aborto e se emociona. Ou seja, todas as torres... Vou na última aqui, a revista Ana Maria. Cássia Kiss se emociona ao revelar que já fez um aborto. Mudou muito a minha vida. Então veja, todas as matérias, essas 4 matérias de revistas diferentes... Repare, Ignaldo, que a impressão que eu tenho é que são tendenciosas no sentido de construir uma cultura. Peraí, a cultura que nós queremos é a do aborto. Como é que pode a Cássia Kiss, uma atriz conhecida, portanto uma formadora de opinião, se a gente demonstrar que ela é contra o aborto, as pessoas não vão querer abortar. Como nós queremos o aborto, então vamos construir uma linha editorial que desminta ou demonstre de forma equivocada como se ela não quisesse o aborto. O que é isso? A imprensa tem uma causa. Sim. A imprensa tem uma pauta. A imprensa tem um lado. A imprensa tem uma... E assim, sabe o que é mais complicado, Cláudio? Por exemplo, você tem hoje muita mídia que ele assume o lado. Você tem a mídia ninja, você tem o Diário do Centro do Mundo, você tem aí aquele Brasil 247. Então, quando você pega um jornal daquele... Que isso aqui é alertando você. Esses jornais que eu citei aqui, eles falam, nós somos de esquerda. Pega uma Carta Capital, gente. A Carta Capital é mais esquerdista que o Karl Marx. Dá agonia ver aquilo ali. Pra mim dá agonia. Eu vejo aquela capa assim e falo, meu Deus, é o Fantástico Mundo de Bob. Ele vive em outro planeta, porque aqui não é possível que ele viva aqui. E aí, mas ele assumiu que é de esquerda. Muitos desses órgãos, eles não assumem. Eles estão dando notícia para você como se essa notícia fosse inquestionável, como se ele está apenas apresentando fatos, quando na verdade ele está claramente distorcendo os fatos. É o Právida, gente, é o Právida. É o Lada em segundo lugar e o Ferrari em penúltimo. Ele contou a história parcialmente para justamente distorcer e te dar a entender a ideia que ele queria entender e não a verdade, né? E não vem dizer, gente, não, é difícil falar, vamos falar, é difícil mostrar a verdade? Cássia Kiss já fez aborto e é contra o aborto. Pronto. Acabou. É fato. Mostra a verdade, é um fato, e cada um vai decidir o que quer da vida, se quer abortar, se não quer abortar. Ela tá errada, ela não podia falar isso, eu não concordo com ela, eu concordo com ela. Agora não é isso que eles fizeram. Tá aí, quer ver? A gente ir um pouco mais longe? Vamos para a pandemia. Nós tivemos um período da pandemia em que houve uma guerra de informações. E nesta guerra de informações, houve inclusive o cerceamento do direito de dizer o que pensa. Nós tivemos a mãe de um rapaz, que é atleta, morreu depois que tomou a vacina. Ela foi aos Estados Unidos, fez o teste diz que foi devido à vacina que morreu. Ela foi calada, a mídia social dela foi tirada do ar. Ela não pôde mais falar aquilo que ela pensava. Simplesmente pelo fato de não vamos noticiar. Não vamos noticiar. Isso não pode ser noticiado. Então me parece que existe um conluio mundial. Ou seja, não, o que nós queremos é que as pessoas tomem vacina. Se nós mostrarmos que essa pessoa morreu, nós sabemos que morreu. Nós sabemos que foi isso. Mas se a gente mostrar, as pessoas vão recuar e não vão mais tomar vacina. Então é melhor a gente suprimir isso.
Ou seja, estamos sendo suprimidos no nosso direito de liberdade de pensamento. Não é mais a liberdade de falar ou não falar. Eu cerceio você de falar, para que o outro não tenha liberdade de pensar. E essa amarração, foi muito bom você colocar, essa amarração, gente, ela é mundial. Talvez um dos momentos que eu vou ver isso muito assim, porque eu acompanho muitas questões de Israel, Israel sofre muito com isso. Porque o que sai, às vezes, na mídia internacional é a notícia parcial, né? Tem um livro muito interessante, que chama O Filho do Hamas. E o livro se torna mais interessante porque o filho do Hamas, ele era filho do fundador do Hamas, um dos grandes inimigos de Israel. E ele se tornou espião para Israel e depois ele se converte ao cristianismo. Então ele vai contando as coisas. E eu lembro que ele conta uma vez que os palestinos estavam transportando um foguete e o foguete, se eles dispararam sem querer, e derrubou o próprio avião deles. E aí na mídia saiu a notícia de que o Israel tinha atacado um avião palestino derrubado. Só que foram eles mesmos carregando uma coisa ali. Então assim, ele fala, eu sabia, porque eu estava ali próximo, eu estava envolvido com aquela questão, eu sabia que aquilo aquilo não era verdade. Mas é mais ou menos como uma coisa funciona. Então, hoje a gente tem que ser muito, mas muito cuidadoso com a notícia que você recebe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acredito que o que nós demos de informações para vocês até agora estava bem fresco na cabeça. Mas deixa eu te fazer uma pergunta e responda aí para você mesmo. Já ouviu falar numa cidade chamada Guaraciaba? Já ouviu falar dessa cidade? Talvez você não lembre do nome da cidade, mas você vai lembrar do fato. Em plena pandemia, vem a notícia de que uma cidade do norte tinha risco de desabastecimento de oxigênio. Ou seja, as pessoas iriam morrer. E a notícia era o seguinte, que em 48 horas, olha, a frente de prefeitos emitiu um alerta sobre a baixa de oxigênio. E entre os municípios críticos estaria Guaraciaba do Norte, com um cálculo de estoque do produto apenas para as próximas 48 horas. Então disseram aqui que foi a frente nacional e tal, de prefeitos. Mas a prefeitura de Guaraciaba, ela vai lá e emite uma nota, dizendo assim, não foi isso que aconteceu. Aqui estamos absolutamente abastecidos e, ao contrário, nós estamos inclusive subsidiando outras cidades. Então o prefeito de Guaraciaba, do MDB, ele vai lá e noticia dizendo o seguinte, não foi isso, hein? Aqui para nós está tudo ok, não tem problema nenhum. Eu te pergunto, você soube dessa informação? Você soube dessa notícia? Foi dada a resposta? Foi dada a visibilidade? Não, Guaraciaba tá ok? Mas não é só isso, né, Cláudio? O grande problema é que isso aí criou um pânico na cidade. Criou um pânico na cidade porque o pessoal vai morrer, né? Sim. Então assim, é aí onde entra aquilo, a questão dos efeitos. Não é uma informação qualquer. Você está lidando com a verdade ou a mentira. E a mentira, ela pode ser muito destruidora. Toda essa distorção, ela pode ser muito destruidora. Vamos pensar aqui, né? Uma moça que poderia pegar o filho dela e não abortar o filho, criar o filho ser uma pessoa abençoada, pessoa boa. A caçaquista ficou feliz. Também vou abortar porque ficou feliz. Exatamente. Já que ela ficou feliz, porque veja, um dos pontos com relação ao aborto, já que nós voltamos à notícia anterior, um dos pontos com relação ao aborto é a questão psicológica. O problema psicológico é que uma mãe que abortou o seu filho, por pior que tenha sido, foi no caso de um estupro ou qualquer outra coisa, olha, ela quer abortar. As consequências psicológicas para esta mãe, para essa família, são algo terrível. Só que as pessoas não falam isso. Só dizem, não, tá aqui, olha a caça-quis aí, ó. Fez o aborto, deu tudo bem, mudou a vida dela, tá feliz. E a pessoa vai, depois que ela se encontra com o problema psicológico, ela vai olhar e falar, meu Deus. Aí ela vai descobrir que não foi bem isso, porque na realidade ela leu na revista Contigo, ela leu no portal Terra, ela leu na revista Ana Maria. E aí quando ela vai ver, já foi, porque agora a criança já foi tirada, já praticou o assassinato de uma criança. E eu vou fazer um outro comentário para ver assim, o dolo que às vezes existe, Cláudio, porque, por exemplo, aí é a manchete. Uhum. Talvez se você for ler o texto não vai confirmar. O texto vai estar lá, correto. Correto. Aí a pessoa pode até alegar, mas no texto eu pus correto. Só que, você sabe, as pessoas muitas vezes elas só vai ler a manchete. Poxa, olha, legal então a sua colocação, Aguinaldo, até pra gente ajudar o nosso ouvinte, o nosso internauta aí a entender a nossa tônica do movimento. O movimento, ele quer te trazer conhecimento, informações que sejam fidedignas, informações verídicas e também te ajudar, te ensinar.
a ler a vida. E principalmente no nosso caso agora, ler a imprensa. Ou seja, você nunca deve traçar um juízo de valor baseado em manchetes. Leia a manchete. Debaixo da manchete vem sempre uma outra notinha, como se fosse uma... Como que se chama isso? Submanchete? Tem a manchete, tem a... É o subtítulo da manchete. Subtítulo. Da manchete. Um subtítulo da manchete. E depois tem os parágrafos. Não leia só o primeiro, não leia só o segundo. Se você puder, leia a matéria inteira. Por quê? Porque a imprensa já sabe que as pessoas, na sua grande maioria, leem só a manchete. Quem passar, vai ler esse subtítulo. Quem passar um pouquinho, lê o primeiro e o segundo parágrafo. Então eles só colocam a informação real lá para baixo. Então é importante que você leia a matéria toda. Ou assista o Questão de Opinião. Porque pelo menos aqui a gente vai ler a matéria e já vai te passar o resumo de tudo que está acontecendo. Pronto. Mas leia a informação para que você não seja enganado. Como foi o caso aqui de que o prefeito, tá aqui o nome do prefeito, ó, Adair Machado, do MDB, ele explicou que não houve informações de fim de estoque do produto e que o município tem prestado assistência a outras cidades da região. Ou seja, eu estou exportando oxigênio, mas não, causa um pânico na cidade por causa de uma notícia de que está acabando o oxigênio. Isso foi para Globo, isso foi para tantos órgãos aí de mídia, dizendo o seguinte, já está acabando. E detalhe, hein? A culpa é de quem? Do Bolsonaro. A culpa é do presidente da República que não mandou oxigênio. Tanto que recentemente o ex-ministro Pazuello, que era ministro da Saúde exatamente nesta época aqui, ó, da Prefeitura de Guaraciaba, já foi inocentado porque verificou que não teve nenhuma responsabilidade. O recurso foi enviado, tudo foi enviado, mas a imprensa maldita, esta velha imprensa, esta extrema imprensa, infelizmente, não está preocupado se está transmitindo a informação correta ou não. Está preocupado em te conduzir para aquilo que eles querem. E hoje nós sabemos qual é o objetivo da velha mídia. Eles querem trazer de volta o ex-presidente Lula à presidência da República. Bom, vamos correr aí que tá acabando, né, nosso tempo. Mas essa aqui eu gostei demais. Essa aqui eu gostei demais. Até pra gente entender. Que essa é bem recente, essa aqui é fresquinha, gente. Fresquinha. Essa aqui foi, inclusive, ó, meu orgulho, pastor. O Elon Musk foi se encontrar com o Bolsonaro em Porto Feliz, que fica a 50 quilômetros ali da onde eu moro. E lá tem, digamos assim, 10 quilômetros de onde eu moro tem um aeroporto. Que é um aeroporto pequenininho para voos pequenos. E o Elon Musk desceu lá. Ó, que maravilha. Pertinho ali. Ainda a sogra da minha irmã brincando, ia chamar ele para tomar um café em casa. Ele foi ali. E aí, gente, sai essa notícia aqui. Bolsonaro tenta privatizar a Amazônia e ameaça a soberania nacional. Não, gente, essa chega a ser de uma responsabilidade. Gente, eu vejo um negócio aqui que me dói. Eu faço, e aí, sabe, aí eu fico olhando, porque assim, tem gente que lê isso aqui e é normal. Talvez ele não tenha nenhum valor, juízo de valor. Mas a gente que acompanha as coisas traz indignação para nós, traz indignação. Porque é só você pegar a visão do Bolsonaro, é justamente essa, é contra essa ameaça da soberania nacional. Ele foi o cara que vai, aí chamam ele de deselegante, né? Porque chega a pessoa lá para ele e fala assim, não, porque nós estamos ali, nós precisamos cuidar da nossa Amazônia. E aí o Bolsonaro responde para ele, não quer nem saber de onde é. Aí fala que ele é mal educado. Fala assim, não, como sua Amazônia? Amazônia é nossa. A Amazônia é brasileira. Se tem alguém que luta, porque é aqui um tema que a gente vai falar aqui, hein? E tem gente boa para falar sobre isso, que é a questão do globalismo. O que é o globalismo? Você não manda mais no seu país, você não manda mais na educação do seu país, você não manda na saúde do seu país, você não manda na ecologia do seu país. Quem manda é esses órgãos internacionais. Então, justamente a briga do Bolsonaro é essa. Não é a ONU que manda aqui. Não é a França que manda aqui na Europa. Inclusive, logo no início do mandato dele, ele deu uma entrevista, né? Eu não sei se foi francês, não sei quem foi que veio, mas fez a pergunta para ele, né? Olha, da Amazônia, não sei o que tá falando. A primeira coisa que tem que ficar clara para vocês, a Amazônia é nossa. A Amazônia é nossa. E aí ele até fez uma colocação que eu achei interessante. Falou, peraí, vocês queimaram a mata de vocês no mundo inteiro. E agora vocês vêm aqui querer dizer o que eu tenho que fazer com a Amazônia? Mas o país é nossa soberania nacional. Assim, perfeito. Aí vem essa pessoa aqui, como é o nome dela? Olga Curado, da UOL. Olga Curado. Da UOL. Na verdade não é curado, né? Porque na verdade é doente, né? Olga doente deveria ser o nome. É curada mesmo. E ela fala o quê? Bolsonaro tenta privatizar a Amazônia. Gente do céu. Isso aqui é fake news do mais alto grau. A última coisa que ele está fazendo é privatizar a Amazônia. A última coisa que ele está fazendo tem a ver com... Não, Reginaldo, se me permite, olha o teor da matéria. Olha o teor da matéria, nós estamos falando do UOL, que é do Grupo Folha. Olha o teor da matéria,
desta Olga doente. Porque para mim uma pessoa que escreve isso não é curada, é doente. Sem fazer desse espaço um divã, está claro. Bom, claro para quem? Para quem? Está claro que o ex-capitão carece de uma figura paterna. Alguém que lhe diga o que fazer. E se essa pessoa tiver muito, mas muito dinheiro, lhe parece confiável e desejável. Ou seja, que teor de matéria jornalística é essa? Fala a verdade. Tem algum fato aí? Fato? Nenhum. Não fato. Nenhum. É pura subjetividade de alguém que não gosta dele, né? Aí deixa eu só aqui um comentário que é importante. Olha aqui, é muita carência e falta de respeito com o próprio cargo. Meu pai. Ou seja, aí ela usa palavras como convescote, sabugice, deslumbramento do ex-capitão que chega a patamares em que a autossuperação parece impossível. Meu pai. Ou seja, é uma matéria para fazer a cabeça do leitor despercebido. Mas será que alguém acreditou nisso? Não, tem gente que acreditou porque quer acreditar. Bom, então tudo bem, então aí é um desejo de acreditar. Porque assim, você tem um grupo que ele tá querendo isso aí para reforçar o que ele acredita. Agora, antes de virar para a próxima, eu queria só a gente lembrar o seguinte, que o Elon Musk, uma das coisas que ele tem falado ultimamente, porque ele falou assim, eu fui esquerdista, ele fala, inclusive, ele votou no Barack Obama, mas ele fala assim, sabe o que eu percebi? Que cada vez que eu me posicionava com alguma pauta contra a esquerda, eu era atacado. Então eu não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade de opinião. Eu só era aceito se eu tivesse do lado deles. Então, agora ele está atacado porque ele é isso mesmo. Ele teve a questão da compra do Twitter lá, que foi aquilo tudo justamente porque... Não, se a gente pegar o Elon Musk, no dia que ele esteve no Brasil, até então, a imprensa, que é tão sábia, a imprensa tem tanto conhecimento, não sabia. A imprensa, no dia que ele se encontra com o Bolsonaro, solta uma matéria dizendo, olha, o Elon Musk teve que pagar uma indenização de não sei tantos $1.000 para uma aeromoça que diz ter sido vítima de assédio sexual. Não sei quando. Opa, peraí, mas não sabiam dessa informação? Ou descobriram no dia? Não, peraí, agora ele veio pra cá, então vamos descobrir, vamos correr atrás. Pô, tão melhor que o FBI, né? Ou seja, estão descobrindo a informação na hora. Pensa numa imprensa boa. Então, ou seja, a gente percebe, infelizmente, uma maldade na imprensa. Uma imprensa que quer destruir o Brasil para o seu privilégio próprio. Ou seja, já que o Bolsonaro tirou da gente a verba, então agora eu quero destruir, que é para voltar o Lula. Quando o Lula voltar, aí a gente volta a conversar com a presidente da República. Tem duas rápidas aqui que eu quero falar, porque o tempo é curto. A agência de checagem aos fatos é condenada por publicar fake news. E a nossa pergunta aqui é quem checa os checadores? Qual foi a notícia falsa que ela deu? Gente, Jornal Cidade Online, eu já escrevi para o Jornal Cidade Online. É um jornal assim super sério. E eles foram acusados de integrar suposta rede de desinformação em parceria com a viúva do Coronel Ustra. Então os caras cavam, eles cavam onde não... São maldosos. Maldosos. Aí eu queria até aproveitar, a gente não tô fazendo isso, não tem patrocínio nenhum não, por exemplo, a Revista Oeste, gente, é uma revista muito séria. Essa vale a pena. Vale a Revista Oeste, a própria Jornal da Cidade Online, hoje a Gazeta do Povo. Eu não sou de assinar Folha, UOL, nada. Sempre vem lá, assina. Se tem uma matéria que é paga, eu não pago. Não pago, não assino. Fiz questão de assinar a Revista Oeste como para ser incentivador. Então lá um dos donos, né, um dos patrocinadores lá que estão juntos é o Augusto Nunes da Jovem Pan, homem muito sério, que tem trazido a notícia de forma muito séria. Então vale a pena. Eu hoje, a minha base é a Revista Oeste, porque eles trazem a informação da forma correta. Então veja, uma agência de checagem que é condenada por publicar fake news. Então, ou seja, quem checa não checou antes de dar notícia e agora foi multada e vai ter que pagar a indenização. Aqui, terminando... Eu acho que vai ser a última, viu, Guilherme? O nosso tempo já foi. Bom. A Gazeta do Povo, ele colocou essa aqui. O Macron foi reclamar dos incêndios da Amazônia e publicou no Twitter dele a Amazônia pegando fogo, né? Ali na época da briga dele com o Bolsonaro, 2019. Ele publicou em 22 de agosto de 2019 a Amazônia pegando fogo. Só que a foto que ele publicou era 2003. Então, vê aí. Presidente de um país publicando em uma rede, então, criticando agora, o Brasil. Olha que desgraça, né? É uma palavra forte. Mas veja, nós estamos falando de um Emmanuel Macron, de um primeiro-ministro na França, que, queira ou não, tem reverberação não apenas na Europa, mas na Europa, na América, em todos os países do mundo, inclusive na ONU. E aí vem lá uma informação dessa, as pessoas que olham e confiam no Emmanuel Macron vão falar... Caramba, olha lá a Amazônia, o Bolsonaro não está cuidando. Tá vendo lá a Amazônia? Olha onde esses caras estão chegando. Ou seja, gente, nós precisamos prestar muita atenção no que está acontecendo.
Porque muito em breve, se você não prestar atenção, nós teremos um país dominado e construído pela mídia. Então não seja construído pela mídia. Neste ponto é que eu sou feliz demais. Eu agradeço a Deus pelo surgimento das mídias sociais. Porque as mídias sociais democratizaram a informação, nos deram a oportunidade de expor, como estamos fazendo agora. Ou seja, nós não somos o UOL, nós não somos a Globo, não somos a Folha de São Paulo, nem revista Isto É ou Época, mas estamos aqui, trazendo a nossa contribuição para que a informação chegue para você da maneira correta. Então o nosso objetivo no nosso episódio de hoje é te alertar para que você não leia a informação de qualquer jeito. Preste atenção no que você está lendo e que isso te ajude inclusive a influenciar outras pessoas. Quando alguém vier com uma informação para você, pergunte para ela assim, qual é a fonte? De onde você tirou essa informação? Ah, não, porque eu recebi no WhatsApp, mas acho que é da Folha. Então anote aí alguns órgãos de mídia que você deve desconfiar, no mínimo, desconfiar porque são tendenciosos. Grupo Folha, que aí é Folha, UOL, Globo. Rede Globo de televisão, e aí vem revista, a Globo, a própria Globo, G1, a revista Época já acabou, ou seja, não conseguiu se manter. Isto É, Veja, o Antagonista. Então tome cuidado com esses órgãos chamados de imprensa, porque esses estão em uma prática que não condiz com aqueles que querem a boa notícia e a boa informação. Guinaldo, passamos demais do horário. Gratidão mais uma vez e até a próxima. obrigado, foi muito bom. E você, pega esse vídeo aqui, espalha. Espalha a boa notícia. Valeu. Influencia. Deus abençoe vocês.